Olá, meu nome é Ideliz, eu sou trabalhadora do Centro Espírita Mansão da Esperança, que nós muito carinhosamente chamamos de SEMI, e nesse dia estou aqui para a gente poder conversar um pouco sobre a lição número 20, que se chama Diferença. É uma lição deste livro aqui, um livro chamado Fonte Viva, escrito por Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. Para essa reflexão, eu peço que a todos que estiverem assistindo, que nesse momento a gente possa fazer uma pequena prece, a nosso momento de elevação. Então, que a gente possa fechar os nossos olhos, a gente possa se concentrar e sentir a presença dos nossos anjos da guarda, dos nossos mentores que trazem um abraço, que trazem a sua energia de amor para o nosso coração. E junto deles vamos elevando as nossas mentes até as esferas mais elevadas, até Maria, Mãe de Jesus. E diante de Maria vamos agradecendo pela sua luz, pelo seu amparo, pelo seu carinho, que vai dulcificando os nossos sentimentos, fortalecendo a nossa mente, para que possamos elevar ainda mais os nossos pensamentos até Jesus, até o nosso Mestre. E diante de Jesus vamos agradecendo pelo seu amparo a todo o nosso planeta Terra, pelos seus exemplos que nos legou, agradecendo pelo seu evangelho de amor e de luz, que é um guia para as nossas vidas. E junto de Jesus vamos nos dirigindo a Deus através da prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Bem, a lição número 20, então, ela tem como título Diferença. E ela parte de um trecho que eu vou ler para vocês, que é da segunda epístola de Tiago. Esse trecho, que é o versículo 19, nele a gente lê o seguinte: Crês que há um só Deus. Faze bem. Também os demônios o creem e estremecem. Quando eu li essa citação, eu pensei, meu Deus, como assim, né? Os demônios também creem em Deus, então qual que é a diferença de nós que cremos em Deus e que buscamos um caminho, mas os demônios também acreditam em Deus, e isso me trouxe até uma certa aflição. Fiquei pensando, meu Deus. Aí eu fui ler, lógico, Emmanuel, mas eu também fui buscar esta carta para entender em que contexto Tiago escreveu, né, esse trecho, né, e o que significa esse trecho dentro desta carta. E nessa epístola, a gente descobre que essa epístola é para discutir a relação entre a fé e as obras. E Tiago começa descrevendo as pessoas que são religiosas. Então, ele começa descrevendo os sacerdotes da época, que usavam os seus cargos para mandar no povo, usavam os seus cargos para se distinguir das demais pessoas, usavam os seus cargos para enriquecer muitas vezes. Então, vejam,
o uso da religião por aqueles religiosos muitas vezes se assemelhava à simples busca de poder, riqueza, ou de ser reconhecido na comunidade. Para essas pessoas também havia um olhar de vou reconhecer somente os meus iguais. Então, eu acredito que os meus iguais serão salvos e o resto da população eu não me importo com ela. Eu continuo explorando, eu continuo usando a religião para benefício dessas questões e não daqueles todos que também são filhos de Deus. E aí, então, isso já começa com uma crítica a este religioso que não segue aquilo que Deus trouxe através dos profetas, através dos 10 mandamentos. E aí, Tiago ainda diz, além disso, além de acreditar em Deus, eu preciso saber colocar em prática os 10 mandamentos. Mas só os 10 mandamentos? E aí, Tiago diz, bom, se eu conseguir cumprir os 10 mandamentos, já é um primeiro passo. Mas, se eu, além disso, além de cumprir os 10 mandamentos, eu entender que existe a misericórdia, é ainda melhor, porque o misericordioso entende que pode existir falhas, embora a gente busque fazer o nosso melhor. Então, o misericordioso já seria um primeiro caminho de estar no caminho correto, seguindo as leis divinas. Mas Tiago continua e ele diz assim, mas o que adianta eu conhecer tudo isso e desconsiderar as necessidades de todos aqueles que estão ao meu redor? Porque todos somos filhos de Deus, todos somos criaturas que vieram ao mundo por vontade de Deus, portanto somos todos irmãos. E se todos somos irmãos, como é que eu posso honrar a Deus, honrar o nome de Deus e, portanto, cumprir o primeiro mandamento, e se eu não olho para todos os filhos, todas as criaturas, se eu não olho com bondade para o mundo que foi criado por Deus, não é? Se eu não ajo com misericórdia. E aí, Tiago continua com esses argumentos para dizer o quê? Que a fé isolada do nosso compromisso com os demais semelhantes, com as pessoas ao nosso redor, com os nossos irmãos em Deus, não é? Se nós não olharmos para ele, esta fé é uma fé morta. Então, o que vale uma fé sem obras, uma fé sem caridade, uma fé que só sirva para reconhecer a existência de Deus? Ela é uma fé morta, porque não me leva ao desenvolvimento espiritual, né? Me mantém neste padrão que não me diferencia muito. Talvez se eu coloque os 10 mandamentos, eu já estou um pouco diferente daqueles que ele, né, os demônios. Mas o que é que realmente me coloca em outro caminho? A fé com obras, né? Então, esta é a grande diferença que interessa para Emmanuel discutir neste texto que ele traz para a gente. Então, é sobre essa diferença. O que serve? O que fazemos com a nossa fé? Nós estamos agindo como Tiago propõe, que é uma fé com obras, ou é uma fé que não nos diferencia dos espíritos ainda muito impuros? No Espiritismo, a gente chama esses espíritos de obsessores. Então, o que nos diferencia? Porque os obsessores sabem da existência de Deus, não é? Os obsessores continuam sabendo, eles são espíritos, eles estão na espiritualidade, eles sabem que existe algo além da matéria. Para eles isso não é. A questão é que eles não se importam. E a questão que fica para a gente é qual é a importância que nós damos para essas questões. E é daí, a partir desta reflexão, que começa o texto de Emmanuel. Então, para Emmanuel, ele vai perguntando para a gente qual é esta diferença, de que forma, onde estamos nos colocando. Então, a primeira coisa que Emmanuel nos diz é o seguinte: todos nós temos atributos de inteligência.
todos nós somos capazes de entender, de compreender as coisas e nos desenvolver nas nossas profissões, no estudo. A questão principal é: o que farei da minha inteligência? Como colocarei esta inteligência em desenvolvimento nesta encarnação? Obviamente, também diz Emmanuel nessa lição que todos nós vamos aprender com as vivências que tivermos, né? Então, no desenvolvimento, nas coisas que eu vou realizar nesta encarnação, para o bem ou para o mal, eu vou aprender com essas vivências. Entretanto, não dá para colocar no mesmo pacote aqueles que vão pegar essas experiências e tentar se colocar a serviço da vontade divina, e aqueles que vão pegar essa experiência e cuidar apenas da própria vida, dos próprios desejos ou das próprias ambições. Então, Emmanuel começa reconhecendo isso, e aí a gente começa a refletir em torno da gente, não é? Então vamos tentar trazer tudo isso que Emmanuel está dizendo, tudo isso que Tiago nos trouxe na sua carta, e vamos pensar: quando é que a gente procura a religião? A gente procura a religião só quando a gente está doente? A gente procura a religião apenas quando eu estou com algum problema material? E aí eu lembro que Deus existe porque eu estou em algum tipo de dor? Isso já é um caminho, ou eu posso simplesmente lembrar que Deus existe, mas querer que Deus faça aquilo que me convém. Então, eu quero que Deus me fortaleça para eu cumprir um objetivo escuso, para eu fugir da lei, Então, onde eu estou na minha relação com Deus? Ou eu já entendi que existe todo um conjunto de ensinamentos e que esse conjunto de ensinamentos podem me colocar diariamente numa outra condição. Então, no meu dia a dia, eu me preocupo em cumprir as minhas funções de maneira a fazer o melhor naquilo que me foi trazido por esta vida. Então, eu procuro ser uma boa trabalhadora, né? Então, eu cumpro as minhas funções na empresa em que eu trabalho, faço isso sempre com um sorriso no rosto, entendo o que eu estou fazendo ali, busco fazer o meu melhor, não é? Eu procuro ouvir as pessoas que estão ao meu redor, eu procuro acolher as suas necessidades, procuro auxiliar naquilo que eu posso. Então, se eu já sou esta pessoa, eu não estou mais me preocupando só comigo mesma, mas eu estou me preocupando com as pessoas ao meu redor. Eu estou tentando colocar em prática tudo aquilo que Deus trouxe, todos os mandamentos, tudo aquilo que os profetas disseram, tudo aquilo que Jesus trouxe para a gente, sobre o que é a caridade, sobre como compreender a vida. Eu busco perdoar. Eu consigo? Talvez não, mas a gente está nesse processo de busca, de tentar fazer o melhor. Bom, se a gente está nesse processo, a religião já adquiriu um outro significado na nossa vida. Então, para nós, para quem está buscando este outro significado, então a gente já está se aproximando um pouco mais daqueles que buscam fazer com que a sua fé tenha obras, ou seja, com que a fé esteja aliada à caridade. Não a caridade só material, mas aqui nós estamos falando da caridade de uma maneira mais ampla, né, que envolve tratar todas as pessoas ao nosso redor com amor, com respeito, com consideração, né? Olhar e verificar onde podemos ser úteis, onde podemos auxiliar, então, este é o segundo momento da fé, este é o segundo grupo de pessoas que seguem e estão tentando se aproximar de fazer a fé, que essa fé seja uma fé que tenha obras, né? Então,
Esse é o que Emmanuel diz. Seremos aqueles que fazemos a vontade de Deus. Este é o segundo grupo, nas palavras de Emmanuel. E se a gente está colocando a nossa inteligência a serviço de Deus, não é? A gente precisa entender que neste compromisso nada pode ser procrastinado. Não é para depois, não é para amanhã, não é para quando a gente, ai meu Deus, tiver inspiração divina. Não. Então, nas palavras de Emmanuel, não adianta muito ao aperfeiçoamento o ato de acreditar no bem que virá do Senhor, e sim a diligência de praticar o bem hoje, aqui e agora, em seu nome. Então, vejam bem, né? Esta é a grande diferença. Né? Eu vou ficar no grupo daqueles que acreditam que Deus vai fazer o bem, vai trazer, vai chegar eventualmente, ou eu estou no grupo daqueles que buscam entender e que se colocar no caminho de fazer a vontade de Deus. E se a gente está nesse caminho, muitas vezes a gente tem dúvidas sobre a nossa capacidade. Às vezes a gente olha para a gente e a gente pensa assim, oh meu Deus, e agora? Não sou capaz de fazer todo dia essa mesma ação, eu não sou capaz de me manter 100% fiel em pensamento. Muitas vezes eu caio e eu faço bobagem e eu erro e eu preciso sempre estar refletindo, buscando, renovando minhas atitudes. E aí a gente olha para Deus e fala assim, mas e agora? Como eu vou me colocar nesse caminho? Será que eu consigo seguir este caminho? E aí, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, está algo que possa que pode nos fortalecer, porque lá o que a gente encontra é que esta mesma fé nos fortalece, nos coloca em contato com os bons espíritos e permite que essa nossa vontade, esse nosso desejo de seguir no caminho do bem, fazendo a vontade de Deus, isso possa, aos poucos, ser instituído na nossa vida como prática diária, porque esta fé vai nos fortalecendo, vai nos colocando, nos trazendo uma força espiritual, porque junto com a espiritualidade, junto com os nossos mentores e de acordo com o Evangelho, né, isto nos permite superar todas as nossas tendências e todas as nossas dificuldades morais. Então, se é verdade que fazer a vontade do Pai muitas vezes nos assusta, porque a gente pensa, será que eu tenho capacidade? Então, fica também junto com Emmanuel, mensagem do Evangelho. Sim, essa mesma fé que nos coloca aí no caminho de fazer a vontade de Deus é a mesma fé que nos fortalece, que vai constantemente nos dando forças para superarmos a nós mesmos e as nossas dificuldades morais, nos transformando nesta caminhada. Então, que Deus nos fortaleça sempre, que esta fé esteja brilhante dentro de todos os nossos corações, para que a gente continue fiel nesta jornada de buscar a nossa melhora, a nossa condição de sermos aqueles que estamos aprendendo a fazer a vontade de Deus, assim como Emmanuel nos coloca, nos traz como proposta para a nossa vida, assim como o Evangelho segundo o Espiritismo também nos traz nessa direção. Então, que Deus nos ampare, nos abençoe sempre, que todos nós sigamos nesta caminhada. Então, convido a todos agora para que a gente possa fazer as nossas vibrações finais. Então, vamos vibrando para que haja luz, para que haja amor, para que haja paz ao redor do nosso planeta Terra. Vamos vibrando por todos os locais onde há guerras, onde há desastres naturais, onde há muito sofrimento, que todos esses lugares recebam as nossas vibrações carinhosas como gotas de luz, levando uma esperança
aos corações de todos que sofrem nesse momento. Vamos vibrando pelo nosso país, pelo nosso povo, vamos vibrando pelo fortalecimento de todos aqueles que trabalham pelo bem comum em todos os lugares deste planeta. Vamos vibrando pelo fortalecimento dos nossos centros espíritas, da nossa religião também, que todos que buscam o espiritismo possam se fortalecer no bem e compreender o caminho que Jesus traçou para cada um de nós. Vamos, por fim, rezando para que os bons espíritos adentrem os nossos lares, tragam a luz, o carinho, a saúde para todos aqueles que estão próximos de nós e com quem nos importamos muito. E, por fim, para nós mesmos, que Deus traga o nosso fortalecimento dos nossos sentimentos, do nosso coração, da nossa mente, para que caminhemos sempre com Jesus. Que assim seja, graças a Deus.